Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre Abraão. Com quantos anos morreu Abraão? Você sabe dizer? E outros detalhes sobre a vida desse personagem, que é um personagem muito importante para a história bíblica e para quem crê na palavra de Deus. Então, para você entender tudo sobre a história dele, alguns aspectos, melhor dizendo, fica comigo até o final do vídeo, dê like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer e vamos para o vídeo. Então, nós vamos iniciar essa leitura a partir de Gênesis, capítulo 11, do verso 31 ao 32. E aqui é onde Abraão é chamado, para sair de Ur dos Caldeus. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então, Terá, ele morreu em Arã, né? Aí uma citação minha para vocês. Terá sai de Ur dos Caldeus com seu filho Abrão, que até então era chamado de Abrão, Sara, sua nora, Naor, seu filho, Mica, mulher de Naor, e Ló, filho de Arã. E para explicar melhor para vocês, eram três irmãos, Arã, Naor e Abrão, que depois mais tarde ia ser chamado de Abraão. Arã, que é um dos irmãos, morreu, ficou apenas Abrão e Naor. E eu vou mostrar agora para vocês um mapa lá, mais ou menos onde fica Ur dos Caldeus, aquela região naquela época, para vocês terem uma noção. Então, como vocês podem ver, fica naquela região ali mais ou menos, né? É o que corresponde mais ou menos onde é a atual Síria, aliás, com o atual Iraque, próximo ao Irã. É por ali. Agora nós vamos ver a peregrinação de Abraão, né? Que Abraão começa a peregrinar depois de Deus o chamar. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã, que é aquela região onde tinha morrido o pai dele, Terá. E no caso saiu só quem? Arã, eu vou dizer para vocês onde é a primeira região para vocês entenderem, né? Arã, que é mais ou menos onde corresponde ficava ao norte da Mesopotâmia, onde hoje corresponde mais ou menos à Síria, próximo ao rio Eufrates. Então é mais ou menos aquela região ali, onde fica mais ou menos a Síria mesmo. Abrão recebe o chamado de Deus e parte em peregrinação, levando seu sobrinho Ló e sua esposa Sara. Já Naor, que é o outro irmão de Abrão que estava vivo, ficou habitando em Arã, que é essa região provavelmente da Síria. Seguindo a leitura, nós vamos agora para Gênesis capítulo 2, do verso 5 ao verso 9, que vai contar a questão de Abraão, que ele continua habitando em Ló e passa a peregrinar por essa terra. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Aí agora eu vou ler uma citação minha para vocês. Abrão começou a peregrinar a terra de Canaã. Deus lhe confirma que lhe daria esta terra. Ele sai com muita riqueza de Arã, assim como seu sobrinho Ló. Chegou a ficar a região de Siquém até o carvalho de Moré, depois para a montanha ao lado oriental de Betel. Betel ficava ao ocidente e Ai, que é uma outra cidade, ao oriente. Após isso, foi para o sul dessa região de Canaã. Então vocês estão vendo que Abraão passou a peregrinar naquela terra de Canaã. E Deus confirmando para ele: essa terra vai ser tua e da tua descendência. Então, seguindo a leitura, agora nós vamos ver: Abraão desce ao Egito por causa da fome, manda Sara se apresentar como sua irmã, pois ela era formosa. Deus castiga Faraó e ele deixa Abraão ir. Então vocês vão ver essa passagem comigo. Gênesis do capítulo 12, do verso 17 ao 20.
Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis que aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Aí agora uma citação minha para vocês para explicar essa questão aqui de Faraó ter tomado Sara, né? Aqui alguns erradamente dizem que Abraão mentiu ao mandar Sara dizer que é sua irmã, mas ela realmente era sua irmã, da mesma parentela de Abraão. Eles eram da mesma parentela. Então, naquele tempo era comum chamar os parentes de irmãos. Sara era muito formosa. Faraó a desejou e assim não fez mal a Abraão, mas não chegou a tocá-la. Deus o feriu. Faraó foi avisado divinamente que ela era mulher de Abrão. Então o deixou ir com Sara e com seus bens. Então é isso, ele só tomou, mas ele não chegou a tocar do jeito íntimo em Sara. Aí Deus feriu ele, avisando divinamente que era para ele deixar a mulher do Abrão, que era a mulher dele, e assim ele deixou ir com todos os bens que pertenciam a eles. Agora nós vamos ver a questão de Abrão e Ló se separam, né? Gênesis capítulo 3, do verso 7 ao 12. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Está vendo? Irmãos, parente. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, ou seja, o Éden, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Aí uma citação minha para vocês. Por causa da contenda entre os pastores de Ló e Abrão, eles se separaram. Ló viu as belezas das campinas próximo ao Jordão, e armou suas tendas até Sodoma, cidade que depois lhe trouxe angústias. Abrão, porém, ficou em Canaã. Então isso aqui é até uma advertência para todos nós, né? Às vezes nem sempre o bom, o mais agradável à vista, é o mais interessante. Se vocês ouvirem algum barulhinho de chuva, né? Mas é um clima bom, né? Mas vamos continuar o assunto aqui. Abraão gera Isaac. Agora a passagem sobre Abraão gerar Isaac. Gênesis capítulo 21, verso 1 ao 6. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor e Sara como tinha prometido. A Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E agora umas questões interessantes que eu vou falar para vocês. Deus cumpre sua promessa e fez Abraão gerar em Sara um filho. Seu nome foi Isaque, que significa riso ou ele ri, o significado dessa palavra Isaque. Abraão tinha 100 anos quando gerou Isaque. Ele e Sara eram velhos. A partir de Isaque, todo hebreu era circuncidado ao 8º dia, que é um dia profético. O apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento que a verdadeira circuncisão é a do coração. Sara lembrou do momento que ela riu quando Deus fez a promessa que ela teria um filho. E ao nascer Isaque, ela riu, mas agora de alegria, não de dúvida como antes, porque eu vou explicar isso para vocês. Quando Deus prometeu para Sara e Abraão que eles iam ter um filho, que ela ia gerar um filho ainda na velhice, ela riu. E Deus, na hora que ele apareceu como um anjo, na figura de um anjo, ele falou: Por que tu riu, mulher? Aí ela falou: Não ri, não minta, porque você riu nesse episódio. Aí depois ela riu aqui, depois do nascimento de Isaque, já é no caso um riso de alegria. Aí o nome Isaque ficou como riso mesmo, tanto no sentido irônico, mas também no sentido de alegria, porque deu alegria para ela o nascimento de Isaque. E agora nós vamos ver a passagem onde Sara morre. Gênesis 23, do verso 1 ao verso 7. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Criate Arba, que é Hebron, da terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela.
Depois levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós, enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Vou pular para o verso 19. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nela estavam foram confirmados a Abraão, pelos filhos de Et, em possessão de sepultura. Aí, para uma citação para vocês, para explicar melhor. Sara morre com 127 anos. Abraão pede aos filhos de Et um terreno para sepultar sua morta. Os filhos de Et lhe oferecem as sepulturas mais importantes do local. Abraão sepulta Sara na cova do campo de Macpela, defronte de Manre, que é a atual cidade de Hebron, em Canaã. Então, esse aqui é o episódio da morte de Sara, né, que faz parte das partes importantes da história desse personagem, Abraão. E agora, finalmente, a morte de Abraão, né? Se vocês chegaram até aqui, para vocês entenderem todo o percurso até chegar à morte dele, né? Porque eu teria que falar toda a história dele, só falar quando ele morreu seria não tão interessante. Gênesis 25, do versículo 7 ao 10. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Abraão morre na idade de 175 anos. Olha como é que esse homem viveu tanto, né? E farto de dias em boa velhice. Não foi doente, como a gente imagina, não. Farto de dias em boa velhice. Foi enterrado no mesmo campo onde estava Sara. O campo que ele tinha comprado dos filhos de Et em Canaã, na cova de Macpela. Então, ele foi enterrado na mesma sepultura de Sara. E também essa mesma sepultura vai servir para os descendentes de Abraão, no caso, Isaque. E existem uns outros detalhes também, pessoal. Por exemplo, havia muito mais coisas para comentar sobre a vida de Abraão. Por exemplo, Deus muda o nome de Abraão para Abraão quando lhe firma a aliança que ele seria pai de muitas nações, isto é, todos os que creem como creu Abraão. Ou seja, nós somos filhos de Abraão pela fé. E esses são os verdadeiros filhos de Deus. Os que nascem são gerados pela fé. Tem o fato dele lutar numa guerra e libertar Ló, a guerra de 4 reis contra 5, que vai aparecer a figura de Melquisedeque, o rei de Sodoma e outras questões, quando Abraão também dá o dízimo. Ele se encontrar com Melquisedeque, que eu acabei de falar, rei e sacerdote misterioso. Ele ter gerado o primeiro filho Ismael da escrava Agar, serva de Sara. Ele ter visto a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele ter entrado em conflito com Abimeleque. Ele ter sido provado por Deus de sacrificar Isaque. Só que ele não sacrificou. Ele foi provado. Ele ter arranjado uma esposa ao seu filho Isaque. Ele ter se casado com Quetura e gerado filhos após ficar viúvo. E muitos outros detalhes. Grande é esse personagem Abraão, o pai da fé, pai da promessa que chegou em Jesus Cristo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um resumo rápido sobre a história de Abraão, mas com pontos importantes. E também dizendo no final a idade dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer para me ajudar. Comenta o que você achou do assunto. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.